Comigo, não sejam muito exigentes, porque eu estou, como eu vou dizer, eu estou aqui com o computador emprestado e tem um monte de gente aí me atendendo que na semana passada eu tive dificuldades para... O meu computador começou a dar pau, ele entrou em looping e está em looping agora também. Eu estou tentando pôr o pessoal de lá de fora, que não está aqui no momento, ele está conectando. Mas nós vamos louvar o Senhor, eu creio que eles estão nos ouvindo. Nós vamos começar a nossa EBD com louvor, que tem muito com o nosso tema de submissão, que, aliás, hoje de manhã já ouvimos bastante sobre... Ele é o nosso tema no momento de Efésios, tá certo? Então, para começar essa EBD, eu convidei o Daniel para dirigir um louvor conosco. Nós vamos começar cantando, que é um cântico a ver com louvor também, tá certo? E nós vamos, então, começar. Vou passar a palavra para o Daniel, ele e o Rafinha vai tomar conta aqui desse momento de louvor. Nós vamos cantar um cântico que tem a ver com essa questão da submissão, né? A palavra de Deus diz, né? Sujeitai-vos uns aos outros com temor a Cristo. Esse é o tema guarda-chuva daquilo que nós estamos estudando. Então, nós vamos cantar um cântico e depois, se der no fim, a gente repete, depende do horário, tá bom? Então, cadê o Daniel? É com você. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Vamos cantar? Vamos ficar de pé? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor, uma família, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Se for possível, a gente vai cantar por causa do avançado da hora, tá bom? Só fazendo uma breve retrospectiva, nós estamos estudando Efésios,
capítulo 5, verso 21 a 33. E o assunto de que trata é sobre submissão. O verso 21 diz que nós devemos sujeitar-nos uns aos outros. E acabamos de cantar agora, eu preciso de você, querido irmão, para eu carregar a minha caminhada do cristão, eu preciso de você. Não dá para ser cristão e ter carreira solo. Então, nós precisamos um dos outros e nos sujeitando, como o nosso texto diz, nos sujeitando uns aos outros. Ele pega esse sujeitando-vos e passa a aplicá-lo, então, na questão da casa de Deus, como o pastor usou o termo que a gente falou, oikos de Deus, a casa de Deus. E o oikos, no mundo lá do Novo Testamento, era uma unidade econômica familiar. E tudo que tinha naquele feudozinho era o oikos. Tudo pertencia àquele oikos. Tinha a família proprietária, o relacionamento marido e mulher, o relacionamento com os filhos, e tinha os escravos. E tinha os bens daquela fazenda. Esse era o oikos da família. E ele fala que ele usa o termo oikos também para com Deus, a casa de Deus. A casa de Deus é um oikos também, onde o relacionamento se acumula. E nós começamos, então, ele começa a falar do oikos. Ele está dando em Efésios que o oikos é o funcionamento da casa de Deus. E depois que ele já deu essa abertura para a gente lá no começo do capítulo 4, ele passa a falar aqui desse oikos familiar. E ele começa do relacionamento marido e mulher, depois pais e filhos, e depois do Senhor com o escravo. Hoje no culto, o pastor falou sobre o relacionamento do Senhor com o escravo. Domingo passado, nós começamos a falar do relacionamento marido e mulher, e eu pedi para vocês que nós íamos inverter um pouco o texto. Eu ia falar primeiro dos maridos, porque Deus diz, o apóstolo Paulo diz, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, esse amor de Cristo pela igreja foi, acima de tudo, um amor sacrificial, e é um amor que ele quer ver, assim como Cristo vai apresentar a igreja perfeita no dia de Cristo, essa igreja tem que estar linda, maravilhosa, a noiva dele. Ele fala, da mesma forma, maridos, vocês devem tratar as vossas esposas da mesma forma. E eu conversei sobre isso, que nós devemos ter esse intuito de apresentar, ter na nossa mente que nós devemos apresentar essa mesma, a nossa esposa, linda, maravilhosa, exuberante, para Cristo no dia dele, no dia do grande julgamento. E o que nós, maridos, estamos fazendo para fazer que essa esposa seja exuberante? Eu levei uma reprimenda lá em casa, eu quis dar direito de resposta, mas ela se recusou, mas me pegaram lá na mesa do almoço, porque eu brinquei um pouco, vocês vão de lembrar, que eu falei assim, que a mulher, quando a gente casa, vai para a lua de mel, ela sai no casamento, é uma teoria minha, não tem nada a ver com a Bíblia. Eu falei assim, que quando a esposa casa, ela está no melhor da vida dela, vestida de noiva. Aí, quando eles vão para a lua de mel, quando volta, o manequim do vestido de noiva, que era 42, já volta a 44. E aí, depois tem filho e o manequim passa para 46. E fui devidamente repreendido, e eu acho que corretamente, por isso eu estou falando, trazendo o assunto,
Porque ela fala, nossa, você quer dizer que então depois que a gente casa vira todo mundo baranga? E, de fato, não era isso que eu queria dizer, mas eu não perdi a piada, fiz a piada, agora, né? Eu quis dar direito de resposta. Falei, não, você está certo, você vai lá e fala, não, não vou falar. Mas então eu estou aqui me retratando, porque quando a gente disse que a gente vai apresentar a esposa exuberante perante Cristo, nós também estamos querendo dizer não só da parte física da mulher, nós vamos apresentar a esposa exuberante como cristã, como mulheres que praticam boas obras, como mulheres que amam a Deus, como mulheres que você ajudou a desenvolver todo o seu potencial. Então, é um sentido muito mais amplo, vamos dizer, do que a beleza física, né? É uma coisa mais maior, né? Feitas as devidas retratações, certo? Espero que as mulheres perdoem, não me levem a mal. Nós vamos continuar daí para frente. Então, eu falei sobre o relacionamento. O marido tem que amar a esposa como a sua esposa, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E nós vamos falar um pouco mais ainda sobre submissão. E antes de eu conversar com as irmãs, com a igreja toda, mas com as irmãs sobre a submissão feminina, porque esse é um assunto tão delicado, tão delicado, tão delicado, já tão preconcebido, que eu estou preparando vocês para a gente ter condições de abordar esse assunto, tá certo? Então, primeira coisa, os maridos têm que amar suas esposas como Cristo amou a igreja. E eu vou falar um pouco sobre submissão na Bíblia. A doutrina da submissão bíblica, eu queria começar com vocês aqui, falando, eu vou correr um pouco aqui os slides, eu tinha ajeitado eles, mas eu vou passar direto nesse ponto de que a submissão da igreja, antes vem a submissão, o exemplo de Cristo. Você, como cristão, entenda, primeiro e acima de tudo, que Cristo, ele deu o exemplo de submissão. Só vou abrir um parênteses aqui. Se você quiser falar alguma coisa aqui no templo, você levanta a mão para a pessoa levar o microfone até você, porque é através do microfone que o pessoal lá de casa te ouve também. E se você está em casa, está nos ouvindo aí na internet, está acompanhando pela internet, se você quiser falar alguma coisa, eu vou pedir para você usar o chat aí do Zoom, escreva lá a tua pergunta e o pessoal me coloca aqui no momento que eu abrir para a gente conversar, tá certo? Vamos lá. Dadas essas ressalvas, o exemplo de Cristo. Cristo foi submisso. Eu listei umas coisas aqui só para você lembrar de como Cristo foi submisso. Em Filipenses diz que Cristo, ele esvaziou-se da sua divindade, ele não rogou ser como Deus, ele vestiu roupa, se vestiu de humanidade, e ele submeteu-se a Deus. E para isso ele teve que se esvaziar da divindade para poder ser homem. Esse é um exemplo de submissão a Deus. Depois eu lembrei da tentação de Jesus. Você lembra da tentação de Jesus? A primeira proposta foi de que o diabo falou, olha, se você é mesmo filho de Deus, você faz o seguinte, você transforma essas pedras em pães. E Jesus respondeu como, usando a Bíblia, ele submeteu a palavra de Deus, e nisso ele está se submetendo a Deus, ele falou, nem está escrito, nem só de pão viverá o homem. Aí o diabo tentou Jesus de novo e levou ele para o pináculo do templo e falou, olha, se você é filho de Deus, jogue-se daqui dessa torre, que a palavra de Deus diz que os anjos vão vir te amparar. E Jesus usou
a palavra de Deus para dizer, está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E nisso ele foi submisso mais uma vez à palavra de Deus e ao próprio Deus. E ainda é a terceira vez, o diabo viu que essa provocação de Jesus, seu filho de Deus, ele não ia conseguir mudar a postura de Jesus. Ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? É o seguinte, está aqui todos os meus reinos, eles vão ser teus se você me adorar. E Jesus, pela terceira vez, então, diz, está escrito, só a Deus prestarás culto. E o diabo desistiu da tentação, mas Jesus foi submisso à palavra o tempo todo na tentação do deserto. Aí nós vemos os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus falou na oração do Pai Nosso, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então Jesus está submisso à vontade de Deus. E depois, nós temos Jesus no Getsemane, está prestes a ser preso para ser sacrificado, ele está agoniado, e ele ora para o Pai, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Então Jesus se submetia à vontade de Deus, mesmo ele sendo quem ele era. Fazia parte do arranjo divino a submissão. Eu puxei um texto de Jesus que eu tinha deixado de fora e eu tinha esquecido, mas ontem eu achei ele de volta e achei ele que precioso para nós. Que nós vamos ler aqui, que não está aqui. Não está aqui por quê? Porque essa não é a versão da minha transparência. Vamos abrir João capítulo 13, e é uma palavra de Jesus no lava-pés, naquele momento que ele lava os pés dos discípulos. João 13, no verso 12. João 13, no verso 12, Jesus fala assim, acharam aí? Evangelho de João, capítulo 13, verso 12. Jesus fala assim, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa, voltou para o seu lugar, então perguntou-lhes, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês entendem o que eu lhes fiz? Lavando os pés. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Vocês entenderam o que eu lhes fiz, lavando os pés? Eu deixei um exemplo para vocês, que vocês lavem os pés uns dos outros. Você percebe a submissão recíproca que existe no contexto da igreja? No contexto da igreja, ninguém é mais importante que ninguém. No contexto da igreja, somos todos salvos em Jesus Cristo. E eu estou colocando aqui que Jesus, guarde essa palavra no coração. Isso não depende se você é homem, se você é mulher. Você tem que olhar o teu irmão e estar disposto a socorrê-lo nas necessidades dele. Tá certo? Então, nós precisamos dessa palavra de Jesus antes de discutir se eu quero ou não ser submisso. E isso não tem nada a ver com sexo, com gênero, tem a ver com a minha postura diante de Cristo, diante de Deus. Pois bem, aí nós temos uma regra dentro da igreja. A regra da igreja é a seguinte, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo e o cabeça de toda mulher é o homem.
E o cabeça de Cristo é Deus. Então tem uma escadinha aqui, né? Cabeça do homem é Cristo, cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Deus, Cristo, o homem e a mulher. É uma estrutura proposta por Deus. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher, pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. O que ele está falando aqui é que no Senhor não existe uma diferenciação de homem e de mulher. Contudo, na estrutura de Deus, não esqueça que nós estamos estudando aqui a proposta de como iria funcionar a igreja, Deus determinou essa ordem. Deus, Cristo submisso a Deus, o homem submisso a Cristo e a Deus, a mulher submissa ao homem, a Cristo e a Deus. Eu vou retomar isso daqui um pouco, mas eu quero que você fique com isso, que isso é uma maneira de como a igreja, sociedade, a nova sociedade fundada por Deus, deveria e deve funcionar. E, assim, não é um sinal de fraqueza, é uma coisa operacional que tem que acontecer, não é porque é por isso que a gente tinha convidado a minha esposa para falar disso. Como é que é? Cadê o microfone aqui, por favor? Ela não é inferior. Obrigado. Ela não é inferior. Obrigado. Por isso que eu queria que ela desse essa aula, porque se uma mulher tivesse falando isso para vocês, significaria que não haveria tendência. Era isso que a gente queria que uma mulher ensinasse. E por isso nós tínhamos pedido para ela fazer isso, mas ela não quis. Entendeu? Mas tudo bem, é por isso que eu disse no domingo passado que a aula aqui era de 4 mãos, mais uma boca só. Tá certo? Então, mulheres, veja o que diz o nosso texto de Efésios. Sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, nós acabamos de ver isso. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja, o marido cabeça da mulher, que é o seu corpo de Cristo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas aos seus maridos. Então, nós não temos uma diferença no corpo de Cristo, essa questão de gênero, contudo, nós temos uma diferença de operacionalidade, como eu disse. Deus está pondo uma nova sociedade em andamento no mundo pagão. Essa nova sociedade chama igreja. E essa igreja, para funcionar, Deus colocou uma determinada ordem. E como nós vimos aqui, não existe demérito naquilo que você tem que fazer. E como nós ouvimos muito bem do pastor hoje de manhã, porque se tiver que ser apedrejado, não serei eu sozinho, ele disse o seguinte, que essa sujeição, né? Como é que ele falou? Essa sujeição tem que estar em funcionamento. Isso é uma coisa que nós temos que pôr em funcionamento. Não é simplesmente uma questão de preconceito. Quando a gente fala a palavra submissão, ops, já fica todo arrepiado, já fica... Mas presta atenção. Hoje nós falamos sobre a submissão das autoridades, do escravo sobre o Senhor. Existem submissões e você se submete a muita coisa e a muita gente. Então, por que quando você fala da submissão,
A mulher já fica arrepiada, minha irmã. Se Cristo fala, olha, eu dei o exemplo, sigam o exemplo. Você deve seguir o exemplo de Cristo. Agora, você tem ouvido na sociedade, batendo direto, que você não pode submeter ao marido. Eu me submeto ao patrão, eu me submeto ao professor, eu me submeto às autoridades, eu me submeto aos governantes, eu me submeto ao pastor da igreja, eu me submeto a qualquer um, eu me submeto, menos para o marido. Marido não. Escuta a voz do diabo. Por quê o marido não? E a minha tentativa nessa manhã é dizer para você que você puseram isso já no teu coração. Isso está líquido e certo no teu coração. E você tem que trabalhar isso no seu coração. Ouça a Deus, não a sociedade, não aos filósofos do mundo. Tá certo? Então, talvez isso seja difícil para alguns de nós. Eu acho que tanto a mulher como o homem pode ter o coração insubmisso. Todos. Porque nós somos seres pecadores, tá certo? E cada um de nós temos que lidar na presença de Deus sobre a nossa insubmissão. Não é uma peculiaridade da mulher. Ok. Eu queria falar para você também que nesse trecho aqui, né, nós temos aqui a submissão feminina. Olha que trecho maravilhoso. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, ressalte-se, nem homem, nem mulher. No campo da salvação, não existe nem homem, nem mulher. A salvação é para todos. E nós precisamos ter isso no coração. Deus fez isso. Compare, veja bem qual que era a situação na queda. Eu quero mostrar para você, ver se melhorou ou piorou. Olha o que aconteceu, o castigo na queda. Gênesis 3,16. À mulher, Deus declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Dura sentença. Mas em Cristo não há homem nem mulher. Piorou ou melhorou, dona Geni? Desde Gênesis, a mulher carrega esse fardo. Por quê? Porque ela não se mostrou digna de confiança. Ela traiu a Deus, traiu o marido e cometeu o pecado. E Deus
deu para ela como um castigo a submissão ao marido. Veja que Deus não deu submissão direta para ela, mas submeteu ela ao marido que Deus tinha criado. E para o marido ele deu outra submissão, que foi uma criação que até então era amigável, se tornou totalmente inóspita, e ele teria que trabalhar com o suor do seu rosto e cuidar e tal, e ele não poderia viver sem essa submissão. Com relação, além de tratar de toda a natureza, ele tinha que tratar com a mulher. Castigo. E o homem, infectado pelo pecado, ele pressionou, ele oprimiu a mulher por séculos, por séculos. E ele judiou, e tem judiado desde então da mulher. Isso é um fato histórico. Mas, em Cristo, Deus falou, chega. Na igreja, na nova sociedade de Deus, não há homem nem mulher. Deus salva o homem, igualmente salva a mulher. E na igreja é uma nova oportunidade. Para você ter uma ideia, não sei se você lembra uma discussão que Jesus teve lá com os judeus, os chefes da lei. Eles vêm e perguntam para Jesus assim, escuta, é lícito eu divorciar da minha mulher por qualquer motivo? Olha o nível da decadência, que lá nos dias de Jesus já existia. O homem está falando, posso trocar de mulher por qualquer motivo? Que desprezo, que falta. Naquela sociedade, a mulher era sempre classificada e ela sempre era avaliada junto com as crianças e os escravos. Mulher, crianças e escravos é de um outro nível. Mas aqui, Jesus está falando e está salvando a mulher e dizendo que na igreja não há homem nem mulher, todos são salvos. Mais do que isso, na igreja aconteceram coisas, as mulheres começaram a ter um papel muito importante. Por exemplo, no Pentecoste, quando desceu o Espírito Santo, tanto homens quanto mulheres receberam o Espírito Santo. Não era um privativo só do homem. Não, homens e mulheres receberam o Espírito Santo. As comunidades primitivas, nos cultos, nas reuniões, as mulheres oravam, as mulheres profetizavam, as mulheres também hospedavam comunidades nas suas casas. Você tem o exemplo do Áquila e da Priscila em Roma. Você tem o exemplo da mãe de João Marcos, que lá em Jerusalém também tinha uma igreja na casa dela. E elas eram pródigas, generosas na ação social. Lídia, lembra de Lídia, o transtorno que foi ela morrer porque ela fazia benfeitoria para as viúvas, para as necessitadas? E tinha lá em Timóteo uma espécie de uma sociedade feminina que cuidava das viúvas desamparadas. Então, as mulheres tinham na igreja um espaço que elas não tinham na sociedade. Isso foi uma inovação do cristianismo. Não existia isso na antiguidade. Todos são salvos pela fé e todos recebem dons e todos podem fazer ministrações porque são cristãos. Ok? Acalmei você, minha irmã? Acalmei? Beleza. Então, existe essa interação. Agora,
eu queria falar para você o seguinte também, que o sujeitar-se é um verbo reflexivo. Aham, não é só Bíblia, é cultura. O que é o verbo reflexivo? O verbo reflexivo é aquele que o sujeito faz a ação e o sujeito recebe ele mesmo a ação. Por exemplo, pentear-se. Você penteia e você recebe, você se penteia. É um verbo reflexivo. Olhar-se no espelho. Você olha no espelho e você se vê. O sujeitar-se, que é o que nós estamos falando, é um verbo reflexivo. Você se sujeita, você executa a ação e você recebe a ação. Eu me submeto. O que eu estou querendo dizer para você é que isso é pessoal. O teu marido não pode te sujeitar. A Bíblia não manda que ele te sujeite. Se você não se sujeitar, não há quem nessa terra vai fazer você se sujeitar. Tá certo? Tudo bem? Está confortável com a definição? Agora, lembra daquela palavra que nós lemos de Jesus? Eu deixei o exemplo. Servir uns aos outros. Você, minha irmã, tem que colocar no seu coração o sujeitar-se, porque você é cristã, obediente, seguidora de Cristo, e sabe que Deus tem o melhor para a sua vida. Não é porque eu estou falando, pegue a Bíblia, nós acabamos de ler na Bíblia o que Deus está falando, que o povo dele vai ser assim, uma sociedade nova. E qual que é a diferença? Muito bem, vamos voltar lá no século I. Bom, eu tenho aqui meu oikos, eu sou o chefe do meu oikos, aqui está a minha mulher, e nós vamos fazer uma festa hoje lá na comunidade, lá vão estar todos os senhores dos seus oikos com suas famílias lá. Certo? Está lá aquele bando de gente, aquela festa bonita. E aí existe uma diferença. Aquele chefe do oikos, ele trata a mulher dele com amor sacrificial. No meio da festa, oi querida, está tudo bem? Você quer alguma coisa? Quer que eu te busque mais um pratinho de carneiro? E a mulher, por outro lado, e os outros, né, vamos dizer assim, os outros chefes falam, o que esse cara está fazendo? A mulher é um escravo na nossa sociedade, ele devia estar pedindo para ela comida, e devia estar dando ordens para ela, e ele está lá servindo a mulher dele. E da mesma forma a mulher, que está lá no meio das mulheres, porque eles não se misturavam como a gente se mistura hoje em dia, e a mulher está ali, atendendo o marido, cuidando do maridinho e tal. E as outras mulheres falam, mas que negócio é esse? Ela leva bordoado o tempo todo e está lá ajudando o cara? Era um choque para aquela sociedade ver um marido servindo e uma mulher atendendo, respeitando. Era um desafio para eles. Era um desafogo para aquela esposa que ficava lá no quintal, sempre fora. Naquela sociedade ela não tinha vez, era um desafogo para ela e dar vazão para esse sentimento, para essa nova doutrina dessa nova sociedade. Porque só assim eles iriam conseguir mostrar para o mundo deles que o Evangelho é o Evangelho. Agora, diga-se de passagem, veja a atualidade dessa proposição. Hoje em dia, o marido tratar a mulher com referência, querer fazer dela ser o melhor ser humano possível, a mulher tratar o marido com carinho,
Não, eu vou me submeter a ele, vou fazer ele ser o melhor esposo possível também. Hoje em dia já chama atenção. Nós voltamos 2000 anos atrás, lá naquela sociedade, porque hoje o marido desdenha da mulher. A mulher é insubmissa ao marido, não quer saber. Nós voltamos naquele período, quando na realidade, a igreja tem que ser um padrão diferente. Olha aqui, ó. Essa é uma decisão pessoal e espontânea. Guarda isso. Guarda isso, minha irmã. Ninguém vai te fazer você submissa, a não ser você mesma. É uma decisão espontânea, pessoal, individual. E é isso que nós temos que vir. É uma decisão do seu coração se você vai ser submisso ou não. Por quê? É porque o marido é legal? Não. É porque eu sou cristã que eu faço isso. Entendeu a diferença? Que nós temos que entender, se o nosso casamento vai funcionar, tem que ser isso. Você está salva, eu sou salvo. Nós dois vamos comparecer perante o tribunal de Cristo e eu vou levar aquela belezura ali comigo. Tá certo? Eu tenho que chegar lá para o Senhor e falar, olha, o que deu para fazer foi isso. Eu tentei, mas você tem que mostrar serviço, porque esse vai ser o teu galardão. Esse vai ser o teu galardão, tá certo? Você vai fazer uma prestação de contas ao Senhor. Tá certo? Agora, a mulher também, ela tem que entender, na mente dela, essa situação, tá certo? Olha, compara, lembra da nossa vida, como nós éramos, como nós somos. Nós temos estudado isso direto nas escolas dominicais, no livro de Efésios. Na minha velha vida, nós éramos rebeldes, e aqui não é questão de gênero, todo pecador é assim. Na velha vida éramos rebeldes, insubmissos, mas na nova vida, nós somos submissos uns aos outros. Eu não mudava os meus caminhos de jeito nenhum. Mas agora eu consigo abrir mão do que eu quero para uma coisa maior. Como disse o pastor hoje no culto, você faz o bem, não é para proveito próprio, é que você tem um alvo maior, você tem um céu, você tem um Deus, você tem uma vida maior lá na frente. Então eu consigo abrir mão do que eu quero hoje. Antigamente era eu no controle, ninguém manda em mim. Eu quero dizer uma coisa para você, minha irmã. Se ninguém manda em você, você vai morrer solteira ou casada infeliz. Desculpa. Mas esse é o plano do mundo. O plano do mundo é desmanchar a família. E o plano de Deus é aglutinar a família, é fortalecer a família. É o inverso. Então, se você quer a sua independência, não se case. Fique solteira. Morra só, sem filho, sem descendência, sem quem chore no teu velório. Seja independente. Mas, se você não se submeter, mesmo que você se case, porque tem gente que se casa e é insubmisso. Eu sei que você está querendo dizer, eu sei que você está pensando, mas você não conhece aquele traste que mora lá em casa. Conheço, sei. É difícil. Por isso que isso não é uma coisa, essa é uma coisa espiritual. Você não vai fazer isso por causa do traste. Você vai fazer isso porque Deus espera isso de você. Teu galardão não é fazer aquela tranqueira ficar melhor. Teu galardão, Deus vai te recompensar, apesar da tranqueira. Quem sabe você dá uma melhoradinha na tranqueira?
mas não espera muita coisa também, né? Que ninguém é de ferro, certo, Cássio? Então, vamos lá. Continuando aqui. Existe esse binômio. Então, nós temos um binômio aqui, ó. Marido, amor sacrificial. Esposa, submissão espontânea. Amor sacrificial do marido, submissão espontânea. Por isso, por que Deus fez assim? Tem umas coisas que nós só vamos perguntar para ele, mas na sociedade dele, ele estabeleceu essa estrutura. Você vê que ele não botou a mão na situação da mulher. Assim, ela já era submissa naqueles tempos, naqueles dias. Ele não mudou muito isso, porque a ideia era pregar o evangelho. E se mudasse muito esses papéis na sociedade, a coisa ia virar uma guerra de ideologia, de filosofias de vida, mais do que do evangelho. Então, a mulher que já era submissa, ela continua sendo submissa, mas agora sobre um novo apadrinhamento. Sobre um novo apadrinhamento. Ela não faz mais por causa da autoridade, do despotismo do marido. Ela faz isso agora porque ela fala, eu estou servindo a Cristo, eu estou servindo a minha família. Mudou a maneira dela encarar a submissão dela, tá certo? Amados, queria continuar aqui, mas não vai dar. Acabou a hora, acabou o tempo. Eu quero dizer para você, ele dá um resumo aqui, que ele fecha o tema assim, por essa razão o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Esse é um mistério profundo, porém refiro-me à igreja e Cristo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a mulher trate o marido com respeito. Olha, a submissão da mulher tem a ver com tratar o marido com respeito. E o amor do homem tem a ver com desenvolver o potencial da sua mulher, tá certo? Eu vou fechar por aqui, porque o nosso trecho acabou. E o nosso tempo acabou. E eu prometo para vocês que na semana que vem nós vamos conversar. Eu sei que vocês estão doidas para falar comigo, né? Nós conversamos no domingo que vem na IBD e eu vou falar ainda, dar mais uma palhinha que eu quero falar sobre quando o cônjuge é descrente. Eu me converti, meu cônjuge é descrente. E agora, como que fica esse negócio de se submeter e coisa e tal? E quero te falar também quando os filhos no lar cristão não seguem a fé dos pais, são descrentes. Como Deus lida com essas situações, tá certo? Então, no domingo que vem, nós vamos falar sobre isso tudo, tá bem? Desculpa interromper, passei 2 minutos, me perdoem. Tenham uma boa semana, Deus abençoe vocês. Mas preparem suas perguntas, que qualquer coisa eu consulto aqui a minha outra metade para responder para vocês, tá bom? Bom, na paz do Senhor, tenham uma boa semana, irmãos.